seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um, na verdade está começando o nosso primeiro Sartor Talks. Um projeto muito bacana sobre medicina integrada, onde a gente vai falar sobre saúde e qualidade de vida de um jeito simples e objetivo. A Clínica Sartor tem médicos que trabalham com especialidades diferentes e vão falar aqui sobre assuntos que são diretamente relacionados à sua vida de todo dia. Nesse primeiro episódio, a gente recebe com muita alegria dois especialistas em um assunto que tem a ver com todo mundo que vive no planeta. A gente vai falar sobre a saúde do sangue. Nesse primeiro episódio, a gente recebe aqui o médico oncohematologista Dr. Antônio Brandão, da Clínica Sartor. Recebemos também, para falar sobre esse assunto, um cirurgião plástico, Dr. Vitor Pagotto. A gente vai entender a relação dessas duas especialidades clínicas com a saúde e com a vida de todo dia. Sejam bem-vindos, doutores. Está começando. Estamos aqui dando o primeiro passo de um projeto que eu tenho certeza vai ter uma vida muito, muito longa. Muito obrigado, Fernando. Um prazer estar participando aqui. Obrigado, Vitor, também pelo convite de falar de um assunto tão importante, não só para nós médicos, mas principalmente para todos os pacientes que estiverem acompanhando a gente. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Vamos nessa. A gente está muito feliz de poder trazer para todos os pacientes, todo mundo que está ouvindo, um conteúdo de qualidade e do jeito que a gente atende na Sartor, que é mostrando que cada assunto, muitas vezes, tem intersecção com mais de uma especialidade. Então, seja cirurgia, seja hematologia, ou qualquer outro assunto, tem uma intersecção com muitos médicos. Isso é importante para entregar a melhor saúde que cada paciente precisa. A gente tem entendido cada vez mais que não existe um jeito de tratar a saúde mental, a saúde física, a saúde do fígado, do rim, do intestino, do coração. Existe uma saúde, não é, doutor? Exato. Né? Não se separa uma pessoa em coração, pulmão, braço, perna ou nariz e orelha. A pessoa é uma só e ela tem que ser vista como um todo. E muitas vezes, pela formação, que acaba dividindo a pessoas por segmento, é importante ter mais de um especialista para que a pessoa possa ser vista como um todo e ela, então, ter o melhor resultado ou a melhor saúde possível. Muito bem. E quando a gente fala de exames hematológicos, o sangue faz parte da nossa composição, nós somos sangue, somos água, somos essa vida, né, doutor? Esse exame é importante para qualquer procedimento cirúrgico, né? Exato. O hematologista, é curioso que nem todo paciente vai procurar o hematologista por conta própria. É difícil alguém pegar um dia, acordei e vou no hematologista. Diferente do cardiologista, do endócrino, do clínico geral. O hematologista, ele recebe pacientes referenciados por outros colegas na grande maioria das vezes. E uma dessas motivações para se encaminhar um paciente para o hematologista é justamente num cenário pré-operatório, por exemplo. Então não é incomum de um hematologista receber um paciente num contexto de que vai fazer uma cirurgia, às vezes uma cirurgia plástica mesmo, programada, e vem com algum exame alterado. Que, via de regra, antes de algum procedimento cirúrgico, existem alguns exames realizados e, dentre eles, claro, não para todos os pacientes obrigatoriamente, o profissional cirurgião vai indicar os exames com base no risco do paciente, no tipo de procedimento, mas pode se deparar com, por exemplo, uma alteração do hemograma. Né? O que é o hemograma? O hemograma é um exame de sangue que vai mostrar a quantidade de células do sangue. Lembrar que as células do sangue são divididas em glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Temos também as plaquetas, que não são bem células, são fragmentos de uma célula da fábrica do sangue, chamada maiocariócito, mas no hemograma a gente vê, então, esses três compartimentos. Glóbulo vermelho, glóbulo branco e plaquetas. E alterações nos glóbulos brancos, níveis baixos de hemoglobina, por definição, são o que chamamos de anemia. E anemia no contexto pré-operatório pode ser um pouco complexo, já que em alguns procedimentos, principalmente de maior porte, pode se esperar perda de sangue, ou seja, mais queda nessa contagem, e isso pode atrapalhar o resultado do procedimento e pode também não ser muito seguro. Então é fundamental, num cenário de anemia, por exemplo, pré-operatória, que seja feita uma avaliação que às vezes pode necessitar de um hematologista. Que vai estar lá no exame de sangue. O Brasil é um dos campeões mundiais de cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela tem ali como um ponto interessante antes da cirurgia ser feita, o exame de sangue, né, doutor? Claro, né? A cirurgia, a gente sempre tem que se preparar para ela. A gente compara muito cirurgia com um voo de avião, por exemplo. Então, da mesma forma que o piloto ou toda a equipe ali se prepara antes do avião decolar, fazendo um monte de verificações, checando equipamentos e preparando
o voo para a trajetória que ele vai ter, na cirurgia a gente faz a mesma coisa. Então, de acordo com a cirurgia, é feita uma avaliação minuciosa que leva também a individualidade do paciente em consideração para saber se o que a cirurgia vai exigir do paciente, se ele está pronto para receber. Então, nesse caso, igual o Dr. Antônio comentou, é muito importante ver essas questões de sangue. E até porque hoje em dia na nossa sociedade, muitos pacientes acabam tendo condições muito frequentes, como por exemplo, quem faz uma cirurgia bariátrica ou quem toma algum tipo específico de medicamento que levam a carências nutricionais, a anemia é uma das principais, que vão exigir um preparo especial para que a cirurgia seja feita com segurança. Da mesma forma ali que um avião, para sair de São Paulo e ir até Paris, ele tem que checar se o pneu está calibrado, se o estoque de combustível está ok, se toda a tripulação e os passageiros vão ter alimentação para ter um voo com conforto. Isso é muito interessante porque se a gente entende que o sangue vai ser o grande condutor dos medicamentos que a gente toma, e se a gente entende que o Brasil tem uma taxa altíssima de automedicação, principalmente suplementação, a gente vai num supermercado, a oferta de suplementos é absurda e a gente acaba tomando isso sem muita informação, às vezes até sem nenhuma informação. O sangue vai acabar sendo o responsável, ele sofre com isso também, com a nossa automedicação, doutor? Com certeza. Existem, então, os dois polos. Existe a automedicação que leva a um excesso de oferta de nutrientes, como, por exemplo, o ferro, sem necessidade. E existe a automedicação que, na minha opinião, é até mais perigosa, que o paciente se, entre aspas, autotrata. E aí ele pode acabar perdendo alguma oportunidade de diagnóstico ou mascarando alguma condição, e quando chega para o médico, para a médica, pode já ser um cenário um pouco mais complicado. E a gente falando agora de anemia, né? Só um parênteses, a Organização Mundial da Saúde estima que 1/3 da população mundial praticamente tenha anemia. E a grande maioria dos pacientes que tem anemia por falta de ferro, tá? Mas é fundamental lembrar que nem todo paciente com anemia tem anemia por falta de ferro. Então, é comum nós recebermos pacientes com diagnóstico de anemia que estão suplementando ferro, ou então que colocam na conta, é porque não se alimenta bem, mas não necessariamente vai ser isso. E aí um olhar mais global sobre a esfera hematológica vai ser interessante para, primeiro, ver se a anemia é por falta de ferro mesmo, que vai ser o mais provável, principalmente em crianças pequenas ou então em mulheres que menstruam, né? Mas nem sempre vai ser só por isso e pode, às vezes, estar relacionado a alguma outra condição, alguma outra doença de algum outro órgão, inclusive. Por exemplo, quem tem doença renal pode ter anemia. E aí vai ser o exame de ferritina que vai dosar isso. O hemograma vai mostrar para nós a anemia e a ferritina vai nos ajudar a estimar o estoque de ferro no organismo. Exatamente. A gente tem uma intervenção aqui, a primeira intervenção da repórter Júlia Bandeira vai completar aqui para a gente seguir a nossa conversa falando sobre esse assunto importante, o ferro no organismo. Vamos ver? A ferritina é uma proteína armazenada pelo fígado. O seu exame é importante para acompanhar os estoques de ferro do organismo. Esse estoque precisa ser sempre equilibrado. Não pode ser nem muito alto, nem muito baixo. Nem muito alto, nem muito baixo. Dá problema das duas formas? Exato. Muito ferro ou pouco ferro? Exatamente. Um esclarecimento importante que eu, como hematologista, me sinto na obrigação de fazer é que a ferritina alta, ela não necessariamente significa que o estoque de ferro no organismo vai estar alto. Por quê? Como a Júlia mostrou, né, a gente vê que o ferro, a ferritina, aliás, é armazenada principalmente no fígado. Então, se o fígado está com algum problema, por exemplo, é muito comum de a gente observar gordura no fígado em excesso, levando a um aumento de ferritina. Só que não quer dizer que o estoque de ferro esteja alto, né? Na verdade, a ferritina sendo um marcador, por exemplo, de alguma alteração do fígado. Inflamação também. Quando o paciente está com alguma inflamação ou infecção, o organismo libera um pouco mais de ferritina na corrente sanguínea. Então, isso também é fundamental de relatar. Que no consultório hematológico, uma das principais motivações do paciente procurar o hematologista é justamente a ferritina alta, né? E, claro, a gente sabe como funciona Google, como funciona buscar informação na internet. Sempre que você vai procurar, o que dá mais clique é o que vai aparecer primeiro, que vai ser sempre alguma coisa mais grave. Mas assustadora. Exatamente. Mas não necessariamente. Então, nós avaliamos
qual que é o contexto do paciente, e na grande maioria dos casos de ferritina alta que encontramos, especialmente se esse valor não é tão alto, ainda que acima do valor de referência, a gente encontra alguma explicação de algum outro problema de saúde, que pode nem ser mesmo da esfera nossa hematológica, mas como o Vitor falou muito bem no comecinho do programa, a gente na Sartor, a gente tem a missão de entregar um cuidado integrado. Então, por exemplo, identifiquei que o paciente tem gordura no fígado, ele vai precisar de um acompanhamento endocrinológico, na clínica, né? Gastro, exatamente. E é interessante, a gente falou sobre mulheres que menstruam, a necessidade da reposição de ferro. Vocês têm uma atenção muito grande também com mulheres atletas, e eu queria falar sobre mulheres atletas vegetarianas. Perfeito. É um ponto interessante aí, não é? Seria, digamos, uma tempestade perfeita para gerar níveis baixos de ferro. Por quê? Na menstruação se perde ferro, né? Considerando que quando se tem a perda de sangue, o ferro vai acabar indo embora junto. E as mulheres, às vezes, não estão tão habituadas com o seu fluxo menstrual de um determinado volume que podem não associar que esse volume pode ser excessivo, né? E existem algumas ferramentas, alguns questionários que nós aplicamos que podem identificar mulheres que estão com fluxo menstrual aumentado e às vezes nem sabem, né? E as mulheres atletas têm uma demanda um pouco maior de ferro, pode ter também uma perda de ferro pelo tubo digestivo por causa da prática de atividade física, principalmente atividade física intensa. E por que a gente inclui a alimentação vegetariana ou vegana nesse fator de risco para baixa de ferro? Porque o organismo ele tem uma capacidade maior de absorver os alimentos ricos em ferro de origem animal, porque a forma como o ferro está presente nesses alimentos é uma forma que tem uma passagem expressa, digamos assim, uma entrada VIP pelo tubo digestivo. Já o ferro dos alimentos de origem vegetal, ele pode brigar com os outros alimentos que têm composição química parecida, né? Então, o pessoal vai lembrar aí das aulas de biologia, de química da escola, né? Acho que a gente pode mais para frente pensar num debate aí, né, sobre essa questão, porque literalmente tem muito assunto, né? A gente pontuou bastante sobre pessoas vegetarianas e ferro, mas as pessoas vegetarianas hoje são muito mais frequentes do que há 10 ou 20 anos atrás. Então é importante reconhecer pessoas que têm essa característica alimentar para avaliar não só a falta de ferro, mas também de outras vitaminas que podem estar relacionadas. E cai naquela outra questão que a gente comentou anteriormente, justamente de pessoas tomarem outras vitaminas ou outros suplementos, muitas vezes sem a necessidade ou pensando em suprir uma carência relacionada aos hábitos alimentares. A famosa combinação do ferro com a vitamina C. É uma combinação que, desde a infância, a gente ouve falar, né? Nossas avós quando falaram cresce sobre. também, na feijoada. Exatamente. É a laranja que ajuda, né? Exatamente. Exatamente. Então, você vê também como a sabedoria popular é interessante, né? Que tem um fundo nisso, que a vitamina C, ela ajuda o organismo a absorver o ferro, principalmente o ferro que não é de origem animal, né? Então, existe essa questão. Eu estava comentando de questões químicas, porque também tomar cuidado, às vezes, com alguns alimentos que podem atrapalhar a absorção de ferro. Por exemplo? O cálcio. Cálcio presente no leite, no queijo, ele briga pelo mesmo lugar de absorção do ferro não ligado aos alimentos de origem animal. Então, a gente pede para espaçar um pouquinho, né, pelo menos uns 30 minutos de um suplemento de ferro, de algum alimento rico em cálcio, né, justamente por conta dessa questão de absorção. Então, por exemplo, filé à parmegiana, né, que vem lá queijo com a carne, pode atrapalhar um pouquinho na absorção. Coitado do filé à parmegiana. E o cafezinho também no pós-refeição também pode... sobrou pro cafezinho. Mas esse está acostumado com o filé à parmegiana que nunca apanhava, né? O cafezinho está acostumado a tomar pancada. É que a cafeína atrapalha na absorção de ferro também. Não estou de maneira alguma demonizando o café ou dizendo que não é para tomar café, é só para espaçar dos alimentos com ferro. Mas o convite aqui da Sartor Talks é exatamente um convite ao pensamento. Nós somos protagonistas desse templo que é o nosso corpo, né? A gente precisa conduzir as nossas escolhas, né? E não é tomando, poxa, deixa eu ver aqui, aquela história de baixar a pálpebra para ver se está com anemia ou não, isso faz sentido? Isso também é dos antigos. Tem referência? Tem fundamento, porque a gente vai observar uma coloração um pouco menos avermelhada, digamos assim, da mucosa, e a gente vai
estimar que esse paciente possa estar com algum certo grau de anemia. Mas os antigos eles não conseguiam fazer um hemograma num estalar de dedos, né? Então conseguimos. a gente consegue, e aí, claro, faz parte do exame físico, mas a gente não vai dar um diagnóstico de anemia única e exclusivamente dessa maneira. Mas isso é um indicativo, sim. E na falta do exame na mão, pode ser algo que pode levar o paciente ou a paciente a reconhecer isso como sintoma de anemia, né? Exatamente. Por favor. E além dessa questão, acho que o mais importante até dessa parte que a gente está falando, o que é sintoma de anemia? Cansaço, fraqueza, falta de energia, sonolência, que nem sempre vai ser só porque você está treinando demais ou porque você está dormindo pouco, né? Então, mesmo fazendo tudo certinho, se você estiver com anemia, você pode vir a ter esses sintomas. E que interessante, né? Esse conjunto de características faz parte também de uma atenção do médico em qualquer especialidade. O doutor é cirurgião plástico, mas um paciente que apresente ali na conversa alguns sinais desses problemas já acende uma luz amarela ali. Já chama luz amarela, é justamente muito importante você estar atento para pegar esses pequenos sinais. Por isso, toda consulta médica tem que ser feita com paciência e atenção no que o paciente fala. Ele vai soltando pistas. Isso. Às vezes até antes do exame, o que ele vai falando, o que você conversa e discute com ele, vai te piscando ali alertas para você justamente fazer uma investigação mais precisa, como um hemograma ou outros exames que vão refletir ali numa melhora de saúde para ele. É comum, o paciente chega para operar, tem assim 1000 sonhos, né, prontos para serem realizados, mas está com anemia ali que está gritante. Comum não é muito comum, mas acontece com frequência. E sempre quando acontece, é bom ter equipes de pessoas ao lado. Então, justamente quando tem uns pacientes que chamam mais atenção ali de uma alteração que eu não quero encontrar, é muito comum encaminhar para o Antônio, justamente para ele poder deixar esse paciente redondo para poder fazer a cirurgia com segurança. Então, isso acontece bastante, é importante ter essa parte da equipe. Queria chamar mais uma participação aqui da Júlia Bandeira para a gente colocar mais um assunto que tem muita referência com o cuidado e com a saúde do sangue. Vamos ver aqui. A trombose é uma condição que afeta o corpo humano com a formação de um ou mais coágulos que impedem o fluxo sanguíneo de seguir normalmente por dentro das veias e artérias que fazem parte do sistema circulatório. Trombose. Todo mundo conhece alguém que teve, quando não foi a própria pessoa que teve. Enfim, e muita gente tem muitas dúvidas e principalmente muito medo da trombose, né? Com certeza. E aproveitar então que dia 13 de outubro foi o Dia Mundial da Trombose, uma iniciativa internacional. Então a gente vê monumentos sendo iluminados em azul e vermelho justamente para a conscientização dessa condição, que é um nome bastante genérico que a gente dá, né? Trombose é o entupimento de algum vaso, e esse vaso pode ser tanto uma veia quanto uma artéria. A gente está acostumado, então, a ouvir falar de infarto, de AVC, derrame cerebral. Esses dois, em particular, são tromboses em territórios arteriais. Agora, a trombose venosa profunda, embolia pulmonar, aí são condições que talvez não sejam de tanta discussão e de tanto conhecimento de quem não é da área médica, né? E essas condições são também complexas. Por exemplo, a embolia pulmonar, em casos graves, pode, infelizmente, também levar ao óbito, né? E aproveitando a presença aqui do Dr. Vitor, a interseção, de novo, entre a hematologia e especialidades cirúrgicas, né? Porque um fator de risco importante para a trombose nas pernas, para a embolia pulmonar, é justamente algum procedimento cirúrgico, principalmente que tenha anestesia geral, que o paciente precise ficar mais imobilizado por mais tempo, né? Exato, né? Toda cirurgia a gente tem que avaliar o score de risco do paciente para ele fazer a cirurgia com segurança. Então, cirurgias que sejam muito prolongadas, por exemplo, o paciente quer fazer tudo de uma vez só, quer operar a face, a mama, o braço, a coxa, o abdômen, a gente fala, epa, não dá, vamos dividir, parcelar, igual uma corrida, então corre 5 km hoje, 5 amanhã, para justamente poder operar com segurança. E não pode, doutor, justamente pelo risco da trombose, dele ficar muito tempo parado? É uma avaliação multifatorial, então engloba tanto a duração da cirurgia, problemas de saúde que o paciente já tem, por exemplo, idade, o IMC, se ele tem alguma doença que sabidamente aumenta o risco de ter trombose, como, por exemplo, já teve trombose prévia, ou ele tem algum problema na circulação sanguínea,
Ou o paciente toma algum medicamento E que é um aumenta o risco até para o médico. Os médicos também têm um ponto de atenção, né? Eles precisam usar uma meia específica em cirurgias longas, né? Justamente para essa circulação do sangue funcionar, não A é? meia é um dos pontos, não é o único, mas é um muito fácil, porque a paciente calça a meia e não precisa mais Não, se mas eu preocupar. estou falando do próprio médico Ah, até. o próprio médico, é verdade. Cirurgias longas a gente sai com a perna cansada. Bem pontuado, é. Porque se a gente considerar, né, que o nosso corpo tem estradas, avenidas, ruelas, vilas, e o sangue tem que chegar em todos os lugares. Então temos a Marginal, temos a 9 de Julho, temos a rua Itapepava, temos uma ruazinha ali de vila que não tem saída. Se congestiona, vai dar problema. E a dificuldade é que o médico não tem o Waze para saber por onde Não o sangue tem que ir, não é? E É mais ou menos isso? é curioso que eu costumo fazer essa mesma analogia com trânsito com os meus pacientes, quando eu vou falar como que é uma trombose, né? Então, por que, por exemplo, o paciente vai sentir inchaço na perna de repente? Porque o trânsito vai ficar parado para trás, né? Do ponto onde teve a obstrução, né? E você falou muito bem sobre o uso de meias, mas o hematologista ele pode ajudar num cenário pré-operatório quando o paciente tem algumas condições que podem gerar um risco ainda maior de trombose e necessite de algum medicamento preventivo, algum anticoagulante. Claro, não é todo paciente e nem toda cirurgia em que o risco de trombose vai ser alto a ponto de precisar sequer da meia, né? Então, foi o que o Dr. Vitor pontuou muito bem. É feita uma estratificação de risco, tá? E a gente fala, em risco aumentado, mas não é que, esse risco é 50%. Não, esse risco costuma gerar em torno de 1 a 3%, mas entra na questão de riscos evitáveis, né? Então, se a gente identifica uma condição que pode colocar o paciente em um risco um pouco maior do que o risco habitual, a gente pode e deve intervir de modo que esse procedimento seja feito com mais segurança possível. Atenção especial para mulheres grávidas. Perfeitamente. E é curioso que a gente sempre ouve de gestação, pode aumentar risco de trombose, mas é curioso que durante o período de gestação e pós-parto, o pós-parto é até um pouco pior, né? Então, às vezes, a mulher fica mais preocupada com a gestante fica mais preocupada com trombose apenas durante a gestação até o parto. Depois do parto, tudo bem, mas não necessariamente. Então, tem que ficar alerta também durante o período pós-parto. E, às vezes, a gente indica medidas para reduzir o risco de trombose, mais até no pós-parto do que no período da gestação. Viagens longas. Mais do que 4 a 6 horas de duração, em especial viagens aéreas, né? Então, a gente sempre orienta o paciente. Claro, nem todo mundo pode ter o privilégio de viajar de classe executiva, de viajar de primeira classe, de viajar deitado. Então, para nós, réis mortais, né, é importante, principalmente quem tem um pouco mais de risco de trombose, tentar viajar em assento de corredor para poder andar a cada 2, 3 horas pelo avião, fazer exercícios de panturrilha, exercícios de perna, hidratar-se bem, tá? Tomar bastante água, evitar a ingesta de bebida alcoólica, porque leva a uma certa desidratação e pode levar a uma sonolência excessiva ao ponto de não poder se movimentar tanto, né? E também a questão de alguns pacientes podem precisar usar meias elásticas. E uma outra questão, evitar ao máximo tomar sedativos, tomar aquele sossega-leão para dormir o voo inteiro, porque aí se você dormir o voo inteiro na posição sentada, você não vai se nenhuma movimentar. dessas recomendações. Exato. Mas o risco, ainda assim, ele é um fator de risco, mas não é que é um risco proibitivo de viajar, né? Claro, alguns pacientes vão ter que tomar alguns cuidados um pouco maiores, tá? Mas viajar de avião é seguro e alguns pacientes precisarão de algumas medidas para aumentar a sua segurança no voo. O ônibus também, né, gente? É que o ônibus tem a parada, aí você desce, vai Exato. tenta colocar movimento nessa viagem, né? Exatamente, por isso que eu falei específico do 4 a 6 horas de Exato. viagem de avião, mas obviamente, como o Fernando falou muito bem, no ônibus é para se mexer também, né? Que o ônibus vai parar a cada 2 horas, fica mais fácil, né? Bom, e a gente dá sequência a mais um assunto importantíssimo quando a gente fala da saúde do sangue. Júlia Bandeira, mais uma vez conosco. Linfomas são tumores que têm origem em células importantes do nosso sistema imunológico, os linfócitos, que circulam naturalmente pelo corpo para manter o organismo livre de ameaças como infecções por vírus, bactérias e fungos. Linfomas. Puxa, aí a gente entra na área oncológica.
quando fala linfoma, a gente já está começando a falar de câncer, de risco, já é uma conversa que dá medo em muita gente, doutor. Com certeza, a gente sabe o quanto estigmatizante é a palavra câncer, né? Mas realmente, linfomas, por definição, são cânceres do sistema imunológico, são tumores malignos, né? E no Brasil, como o sistema linfático ele tem uma íntima relação com o resto do sistema sanguíneo, quem cuida de pacientes com linfoma é o médico ou a médica hematologista. Então, por isso que a gente acaba tendo acesso a esse tipo de informação e de paciente. Mas olha que bacana, se o paciente reclama de ínguas no corpo, talvez ele não tenha ainda percebido o que pode significar. O que pode ser, né, doutor? Exato. Por isso é importante essa conversa do médico ser tão atenta à realidade do paciente, né? Pegar todos os detalhes. Muitos pacientes falam de ínguas, que são, o doutor Antônio vai explicar com mais precisão, mas são aqueles linfonodos, aqueles acúmulos de células de defesa, que podem ser normal em pequenas infecções. Às vezes Debaixo do braço, axilas. Isso, ou até na garganta, aqui embaixo no pescoço, quem às vezes fica resfriado, fica com alguma rinite ou sinusite mais de etiologia infecciosa, pode apresentar esses pequenos caroços. Mas é importante saber que essas ínguas, quando tem determinadas características, piscam sinais de alerta que indicam que seja feita uma investigação mais minuciosa. Perfeito. Como a gente comentou, o sistema linfático, ele vai ser, as células de defesa, elas vão estar mais atuantes em cenários de infecção. Então, é normal e é esperado, por exemplo, quando o paciente está com alguma amidalite, uma infecção de garganta, de aparecer algum gângliozinho, alguma íngua aumentada no pescoço. Mas, se essa íngua demorar muito tempo para sumir... Quanto tempo? Depende muito. Pode ser questão de 1 semana, 2 semanas, ou às vezes algumas infecções. Por exemplo, a doença do beijo, né, a mononucleose, pode deixar gânglios aumentados, às vezes, por até 1 mês, né? Mas o que vai chamar a atenção da gente vão ser algumas características, como, por exemplo, a localização dessa íngua. Então, por exemplo, alguém está com uma unha encravada e apareceu uma íngua na virilha. Durante o período da unha encravada, pode acontecer de o sistema imunológico ficar mais atuante ali e ter um aumento do tamanho desse gânglio linfático. Mas gânglios, por exemplo, embaixo, perto da clavícula, né? Esses locais são um pouco mais estranhos, não é tão comum de a gente observar o sistema imunológico reagir nas axilas. Ali. Se tiver alguma infecção do braço, por exemplo, alguma infecção de pele, você pode ter localmente ali, pode ter um aumento do gânglio linfático. E é importante que a gente está falando de linfoma, mas não são só os linfomas os tumores capazes de aumentar gânglios. Então, mulheres que de repente surge um gânglio aumentado embaixo da axila, que não tem a ver com infecção, que não tem nada na pele, na região, lembrar sempre de dar uma olhada se não tem algo na mama, né? Porque a mama, ela drena para a axila, então gânglio aumentado na mama, próximo à mama, pode ser algo relacionado a câncer de mama, por exemplo. Claro, não estou de forma alguma dizendo que todo gânglio aumentado é preocupante. Muito pelo contrário, na grande maioria dos casos é tranquilo. Mas a gente, como hematologista, fica mais preocupado com algumas características. Por exemplo, tamanho. Gânglios maiores do que 2 centímetros, principalmente se não tem nenhuma infecção que justifique, já chama um pouco a atenção. Sintomas associados que podem lembrar sintomas de linfoma, por exemplo. Febre sem motivo, então a pessoa tem uma febre, principalmente no final do dia, mas não está com infecção nenhuma, não tem nenhuma queixa específica para alguma infecção, seja ela de urina, seja ela de trato respiratório, de trato digestivo. Suores noturnos de molhar a roupa de cama, de às vezes ter que trocar de pijama no meio da noite, também são sintomas mais perigosos. Uma coceira pelo corpo que também não tenha nada que justifique junto com gânglios. Tem um tipo específico de linfoma, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, dos tipos que pode causar esse tipo de sintoma. E perda de peso. Uma perda de peso de, em geral, mais de 10% do peso em 6 meses. Então, por exemplo, uma pessoa com 77 quilos, em 6 meses cai para 70 quilos sem ter feito dieta, sem ter feito atividade física, nada que justificasse esses sinais. Não necessariamente todos, mas um deles, por exemplo, com gânglio aumentado, vai chamar atenção para os linfomas. E leucemia também, o cuidado e a atenção para investigar, esses sintomas fazem parte também?
As leucemias, elas afetam mais os exames de sangue, principalmente. Então, na leucemia, a gente vai observar, na grande maioria dos casos, alterações no hemograma. Aquele hemograma que falamos lá no começo da nossa conversa, ele não serve só para liberar um paciente para uma cirurgia, né? Ele também vai, às vezes, nos dar pistas dessas outras questões. As plaquetas, né? Exato. Aqueles números, né? Superlativos, né? Exatamente. Então, nas leucemias, a gente pode observar uma redução do número tanto de glóbulo vermelho, quanto de plaqueta, quanto de glóbulo branco saudável. E você pode ter um acúmulo de glóbulos brancos doentes, né? Que são as células anormais que vão circular ali pelo sangue. Até uma curiosidade, né? O nome leucemia vem do grego sangue branco. Por quê? Porque tinha muito glóbulo branco na amostra dos pacientes, né? Então, acabaram chamando de leucemia, né? E algumas leucemias podem também, às vezes, afetar outros órgãos, né? Então, existem algumas leucemias que podem dar aumento de gânglios também, né? Então, tem essa correlação, mas o principal achado é a alteração do hemograma, e você pode ter sintomas relacionados a essas alterações do hemograma, como o Fernando falou das plaquetas, né? Plaqueta baixa pode gerar predisposição a sangramentos. Glóbulo vermelho baixo, anemia, pode gerar sintomas como cansaço, fraqueza, e os glóbulos brancos baixos podem levar a uma predisposição a infecções. Muito bem. Bom, a gente está chegando perto aqui do fim desse nosso primeiro episódio da Sartor Talks, e eu queria deixar aqui uma dica de ouro para cuidado do sangue, para cuidar desse bem tão valioso, que literalmente vale ouro, uma dica de ouro para a saúde do sangue, doutor. Então, tudo que for bom para a saúde do organismo, atividade física, não fumar, evitar ou não beber bebidas alcoólicas, tomar cuidado com o peso e todo o resto da saúde vai ajudar também na saúde do sangue por conta. Fazer tudo certinho, direitinho, né? Não tem algo específico. Isso é bom até para dor de cotovelo, né? Exato. Resolve tudo, não é? Não tem fórmula Muito mágica. Muito bom. Doutor Vitor, muito obrigado também. Importante essa relação de confiança do médico com o paciente, porque ali podem se estabelecer elos que fazem muito bem para a saúde também, né? Inclusive, desenvolver uma relação com o paciente que extrapola a consulta e se acaba levando aquele carinho, aquele cuidado com o paciente por muitos anos. Muito bem. Então, obrigado, Fernando. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, doutor Antônio. Primeiro episódio com um maratonista, agora de fato, batizado da Maratona de Buenos Aires. Parabéns, doutor. Volte sempre, então. Muito obrigado. Vamos continuar essa conversa em outros episódios. Com certeza, foi um Muito prazer. obrigado, valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. Compartilhe esse episódio, esse volume de informação útil sobre saúde e qualidade de vida com pessoas que você sabe que vão aproveitar. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até a próxima. Saúde!